Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula nossa, né? A gente tá aqui na aula 18, que é distribuições eletrônicas de íons, tá? Na aula passada, eu passei para vocês como faz a distribuição eletrônica de átomos normais, né? E agora eu vou passar com relação a íons, tá? As diferenças, basicamente, a gente vai enfrentar quando a gente está falando sobre íons positivos, tá? Quando a gente está falando de íons negativos é mais fácil, eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem, acho que eu vou usar a canetinha desse daqui que ela é melhor. Aqui a gente tem o átomo neutro, o átomo, o íon, né, positivo, cátion. Quando eu tenho um cátion, quer dizer que ele perde elétrons, e quando eu tenho um ânion, que é o íon positivo, que tá, íon negativo, que tá aqui, ele ganha elétron. Tudo bem? Então, bora lá, tá? Com relação ao alumínio, vamos começar. O átomo neutro aqui, tá? Ele tem 13 elétrons na eletrosfera dele. Então, a gente distribuiu 1s2, 2s2, oxi. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p1. Tá ok. Quando eu tô falando sobre um íon, sobre um cátion que perde elétrons, ele vai perder os 3 elétrons da camada de valência. Quem que é a camada de valência aqui do alumínio? Peraí. Quem que é a camada de valência aqui do alumínio? Não é a camada 3? Se ele perde 3 elétrons, então ele vai perder os elétrons que estão na camada 3, que no caso é esse um elétron aqui da P e depois esses 2 elétrons aqui da S. Então, a L3+ perde essa camada toda. Você percebe que a distribuição está sem essa última camada. Tá vendo? A L3+, a distribuição de Al3+ é 1s2, 2s2, 2p6, ok? Com relação a íons positivos, não dá pra gente simplesmente, por exemplo, o átomo neutro de alumínio tem 13 elétrons. Se eu quero fazer a distribuição do Al3+, do cátion, quer dizer que se ele perdeu 3 elétrons, a gente tem 10 elétrons. Não é só eu fazer a distribuição de 10 elétrons. Por quê? Porque quando eu estou falando de íons que tem poucos elétrons, no caso do alumínio 3+, que tem só 10, aí é tranquilo. O problema é quando aumenta essa quantidade de elétrons. Porque lembra que eu falei que os elétrons eles são sempre perdidos da camada de valência? E nem sempre a ordem energética corresponde com a ordem geométrica, né? E a ordem geométrica é ela que me dá a camada de valência e quantos elétrons que eu tenho nela, né? E aí eu preciso saber muito bem quem é a minha camada de valência, porque é de lá que o meu átomo vai perder os seus elétrons, ok? Quando eu tô falando de um íon negativo que ganhou elétrons, no caso do flúor 2+, o átomo flúor tem 8 elétrons na camada de valência. Se é F2+, ele ganha 2 elétrons, ele tem 10. Aí é só eu acrescer essa quantidade e fazer a distribuição normalmente. O problema é quando eu tenho íon positivo, porque a perda de elétrons ela sempre vai acontecer na camada de valência, tá bom? Então eu vou adicionar uma anotação aí para vocês. Cadê? Oxi. Eu vou adicionar uma anotação para vocês deixarem anotado, tá bom? Marquem aí no caderninho ou na própria apostila, tá bom? Escrevam aí, ó. Na distribuição de íons positivos. Nossa, faltou uns espaços aí. Precisamos primeiramente
distribuir a quantidade total, distribuir a quantidade total de elétrons. Ele tá com um delayzinho, ele não percebe que eu aperto para dar espaço. Oxê, fala sério. Distribuir a quantidade total de elétrons do átomo neutro. Do átomo neutro. Ele não percebe que eu dou espaço. Do átomo neutro. Para depois, ao descobrir a camada de valência, a camada, de valência, possamos fazer a retirada dos elétrons. Retirada, nossa, tá difícil, hein? Possamos retirada de elétrons, ok? Vou dar um exemplo para vocês usando o F2+, tá? Vamos lá. Fe2+, tá? Ele fica elevadinho, tá, gente? É que aqui eu não vou conseguir fazer isso para vocês, mas ele fica em cima, assim, como se fosse um expoente, tá? O ferro, ele tem número atômico 26, tá? O ferro 2+, ele perde 2 elétrons, ele tem 24 elétrons. Mas para eu fazer a distribuição correta, eu vou precisar primeiro fazer a distribuição do átomo neutro de ferro, para daí arrancar esses 2 elétrons da camada de valência. Por enquanto eu não sei quem é a minha camada de valência, então eu preciso fazer a distribuição do átomo neutro, descobrir quem é a minha camada de valência e aí sim fazer a retirada, tá? Esse é o problema da distribuição de átomo de cátions, tá? Ânions é só você acrescer o número de elétrons e fazer a distribuição normal, tá? Então aqui fica 1s2, 2s2, 2p6, distribui 10, né? O ferro é 26, tá? O ferro 2+, 24, mas eu vou distribuir 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, deixa eu dar o espaço, que não tá dando. 3s2, 3p6, distribui 18, tá? 3p6, 4s2, 4s2, e aí 3d6, né? 26. Então, esse aqui é o do ferro, agora essa aqui é a minha ordem energética. Eu vou colocar por ordem geométrica, tá? Então, vai ficar ordem geométrica. Ordem geométrica vai ficar 1s2, espação, 2s2, 2p6, espação, 3s2, 3p6, 3d6, 3d6, né? Peguei ali de cima e depois o 4s2. E depois o 4s2. Pronto. Quem é a minha camada de valência? A minha camada de valência, vou pegar a caneta aqui. A minha camada de valência é o 4s2, que é a última camada que eu vejo pela ordem geométrica, tá? Quantos elétrons que ela tem? 2. Quantos elétrons que o ferro 2+ perdeu? 2. Então, eu excluo o 4s2 na minha distribuição e excluo o 4s2 da minha distribuição, tanto da ordem energética, né, que eu fiz em cima, quanto da minha ordem
geométrica que eu fiz embaixo. Tá bom? E aí vai ficar como? Deixa eu salvar. Deixa eu tirar daqui, peraí. Ô, Cristo Redentor. Pronto. Então, aí, como é que vai fazer? Eu vou excluir o 4S2, tá? Ele não tem esse subnível. E vou excluir daqui de cima também, ok? E aí, vai ficar como? Qual que é o subnível mais energético? O subnível mais energético é o 3D6, né? Que eu vejo pela ordem energética. O subnível mais externo é o 3D6, porque está embaixo, e a camada de valência é o 3S2, 3P6, 3D6. E aí, quantos elétrons que eu tenho na camada de valência? É 12, né? 6 mais 6, 12, mais 2, 14, ok? Então, aí muda várias coisas, né? Muda a ordem, muda a minha ordem energética, muda a minha ordem geométrica, e aí o subnível mais energético, mais externo, e a camada de valência e a quantidade de elétrons também mudam. Tudo bem? Tranquilo? Eu vou salvar, qualquer problema vocês me avisem, e agora a gente vai fazer os exercícios, tá bom? Vamos lá, ó. Tá aqui no cantinho pra vocês, eu não sei se pra vocês vai aparecer, tá bom? Aí vocês me avisem, deem uma olhada no... Não sei se eu consigo compartilhar. Eu não sei se pra vocês chega a aparecer isso, tá bom? Mas de qualquer forma tá aqui, vocês podem copiar, tá bom? Vamos fazer os exercícios? Eu vou começar com o exercício 1, tá bom? Em nosso organismo, dificilmente encontramos átomos isolados. Ou estão ligados originando compostos, ou estão na forma de íons dissolvidos nos líquidos corporais. Alguns íons possuem papel importantíssimo em nosso metabolismo, participando de diversos processos vitais. Na tabela a seguir estão listados alguns desses íons e sua importância em nosso organismo e os alimentos em que cada um deles se encontra. Então, tem o Na+, que permite a entrada e saída de água nas células. Ele tá lá no sal de cozinha, tá na carne, que é o sódio, né? Tá no leite, nos ovos, na beterraba. O íon magnésio, que tá no funcionamento dos nervos e músculos. Eu encontro ele no leite, na ervilha, no feijão. O cálcio, que é para coagulação sanguínea e para contração muscular, eu encontro no leite, na gema do ovo, nas folhas verdes. O íon flúor, que é da saúde bucal, né? Ele é vasodilatador também, eu encontro no agrião, no brócolis, na maçã, na aveia, no trigo. E o enxofre, que eu encontro nas proteínas, né, que compõe as proteínas, perdão, e eu encontro no alho, na cebola, na batata e no rabanete, tá bom? Então, vamos lá. Consulte uma tabela periódica e escreva a configuração eletrônica de cada íon. Peraí. Vamos começar com o Na+, tá? Lembrando, gente, que a nossa dificuldade maior vai ser na hora que a gente for fazer a distribuição desses caras aqui, ó. Que são os íons positivos. Aqui é de boa, de boa, de boa, tá? Porque é só você acrescer um elétron na quantidade de elétrons que o átomo neutro possui e aí manda bala, tá? A dificuldade mesmo vai ser no Na+, no Mg2+, e no Ca2+. É uma dificuldade, mas é uma dificuldade simples, tá bom? Então não precisa ficar nervoso, achando que não vai conseguir, tá bom? Vamos juntos? Vamos começar com o Na+? Eu vou abrir a minha tabela periódica e aí a gente vai consultando por ela, tá? Bora lá. Na. Olha aqui, ó. O Na. O Na tá aqui, tá? O número atômico dele é 11, ou seja, ele tem 11 prótons e o átomo neutro tem 11 elétrons, né? Como é um íon positivo, ele perdeu elétrons. E quando ele perde, a gente vai usar a distribuição do átomo neutro e depois a gente faz a retirada desse elétron perdido. Tudo bem?
Vamos lá? Vamos começar? Deixa eu ver como que eu vou fazer com vocês. Eu acho melhor fazer aqui, adicionar marcação. Vamos lá. Na, né? Na mais. Ele tem 11, né? O número atômico dele é 11, tá bom? Lembrando que o íon, se ele perde um elétron, o número atômico dele permanece igual, tá? Lembrando que ele não consegue perder prótons. Um átomo, ele só consegue perder ou ganhar elétrons. O número de prótons e o número de nêutrons permanecem constantes, tá bom? Então, vamos lá. Vou distribuir 11 e depois eu faço a retirada desse elétron que ele perdeu, tá bom? Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, distribui 10, 3s1, distribui 11, tudo bem? Tranquilo? Essa aqui é a nossa ordem energética que a gente já aprendeu, tá? Agora eu vou fazer a ordem geométrica. Na ordem geométrica, ficou igualzinho, tá? Vou até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, porque não vai mudar nada. Copiar e colar. Tá? Só vou separar um pouquinho mais pra gente ver as camadas sendo formadas, tá? Então, vamos lá. Quem que é a camada de valência? A camada de valência é a camada 3, né? Camada 3 com um elétron. Um elétron. Quantos elétrons o Na perdeu? Se é Na+, perdeu um elétron. Então, eu vou remover esse elétron. E quando eu removo esse elétron, como não fica mais nenhum elétron dentro daquele subnível, a gente remove o subnível inteiro, tá? E, consequentemente, a gente acabou removendo não só o subnível, mas a camada toda, né? Porque na camada só tinha um elétron e ele perde esse elétron, então essa camada ela não existe mais, tá? Então, a gente perde, a gente apaga o 3s1, tanto da ordem energética quanto da ordem geométrica. Tudo bem? Deixa eu só voltar aqui, tá? Então, eu vou apagar e vou apagar aqui. Tudo bem? E aí, a camada de valência muda, agora a camada de valência é a camada 2, e nela eu tenho 8 elétrons, 2 no subnível S e 6 no subnível P, tá? Beleza? Fácil? Salvar, tá bom? Tá aqui bonitinho. Agora, eu vou fazer o cálcio, acho que é cálcio, não, Mg2+. Vamos lá para a tabela periódica para a gente ver quantos elétrons que ele tem. Aqui, ó, Mg2+, tem 12, ó. Cadê? Para mostrar para vocês. Ó, número atômico do Mg é 12, consequentemente tem 12 prótons, e o átomo neutro tem 12 elétrons. Se é Mg2+, significa que perdeu 2 elétrons, então no total ele vai ter 10 elétrons. Mas, como é um íon positivo, a gente distribui o átomo neutro, a quantidade de elétrons do átomo neutro e depois faz a retirada dos elétrons da camada de valência. Ai, respirei. Pronto, vamos lá. Agora é o Mg, né? Tem 12 elétrons. Mg2+. Vamos fazer a distribuição, tá? Primeiro a ordem energética. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Peraí, aí, ó. 10, né? 10, 12. Tá prontinho, distribui 12, tá bom? Mas Mg2+, ele tem 10, depois na hora que a gente descobrir quem é a camada de valência, a gente faz a retirada. Ordem geométrica. Aí vai ficar igual, mas não vou nem me dar o trabalho de fazer de novo, tá? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Copiar, colar. Só vou espaçar um pouquinho mais. Aí, beleza.
pegar a caneta aqui. Aí, como é que vai ficar? Quem que é a minha camada de valência? Minha camada de valência é o 3s2. Se esses dois elétrons que foram perdidos, eles são perdidos na camada de valência, então eu arranco 2 elétrons daqui. Na hora que eu arranco, eu perco o subnível todo, tá? E aí eu excluo aqui e excluo aqui também, ok? Salva, opa. Então, a gente só apaga, tá? Beleza? E aí, ficou essa distribuição. Salvar. Agora, eu vou fazer do cálcio 2+, tá bom? O cálcio, vamos lá na tabela, onde que ele tá? Ele tá aqui, ó. Tem 20 elétrons, tá? O cálcio neutro, né? O átomo de cálcio neutro. Mas eu vou distribuir o cálcio 2+. Oxi. Vamos lá. Ele tem número atômico 20, né? É o cálcio 2+. Opa, cuidado. Bora lá. Então, vai ficar ordem energética primeiro, tá? Vou distribuir 20 elétrons. Ai, Ellen, mas é cálcio 2+, ele não tem 20, ele tem 18. Mas lembra, quando é íon positivo, eu distribuo do átomo neutro, localizo a camada de valência e faço a retirada dos elétrons perdidos na camada de valência, tá? Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p... Opa! 2p6, 3s2, 3p6, distribui 18 até agora, né? Fica 4s2. Essa é a ordem energética, vou fazer a ordem geométrica, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Opa, tá certo. 3p6, 4s2. É o mesmo, tá? Poderia ter dado um Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu quis fazer, tá? Só vou dar um espacinho aqui para vocês visualizarem bem as camadas. Quem que é a camada de valência? A camada de valência é a camada 4s2, não é? É a última camada da ordem geométrica. Se é cálcio 2+, ele perdeu quantos elétrons? 2 elétrons, então eu excluo o 4s2. Eu arranco ele da minha distribuição, tá? E aí, onde tá o 4s2 aqui na ordem energética? Tá aqui, eu arranco ele também. Tudo bem? Beleza? Fácil? Então, salvei também. E agora eu vou fazer o flúor menos e o S2 menos, que é mais simples, né? Porque é só acrescer a quantidade de elétrons que ele ganhou e mandar bala na distribuição. Eu vou fazer os dois juntos, tá bom? Então, ó, F menos e S2 menos. Vamos lá na tabela. Então, aqui, ó. F... número atômico 9 e o S 16, tá? Então, vou voltar lá. Então, o flúor é 9, né? E o enxofre é 16. Opa. Vou fazer a distribuição primeiro do flúor, tá bom? Então, vamos lá.
Se ele tem 9 prótons, ele vai ter 9 elétrons. O flúor menos significa que ele ganhou 1 elétron. Então, se ele tinha 9 e ganhou 1, com quantos elétrons ele fica? Com 10. Eu vou distribuir 10, tá? 1s2, 2s2, 2p6. Pronto, distribuí 10. Esse exercício, ele não pede para a gente fazer a ordem geométrica, tá? Ele pede só para a gente fazer a distribuição eletrônica por Linus Pauling, então só precisa da ordem energética mesmo. A ordem geométrica eu só faço com vocês porque eu quero que vocês saibam localizar onde está a camada de valência, porque isso é o principal da distribuição eletrônica. Eu consegui localizar onde está a camada de valência. Daqui a pouco, você só pela ordem energética vai conseguir visualizar onde está isso, e daí você não precisa fazer mais a ordem geométrica, tá bom? Até se você já consegue visualizar sem fazer, não precisa mais, tá bom? Eu faço metódico desse jeito para você ir pegando o jeito, tá bom? Fiz a distribuição, tá pronto. Do S2- também, se ele tem 16 prótons, ele tem 16 elétrons no átomo neutro. Se esse íon ganhou 2 elétrons e ele tinha 16, 16 mais 2, 18, distribuo 18, tá bom? Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, distribuí até agora 12, né? 3s2, 3p6, acho que deu 18, né? 10, 18. Beleza, acabou. Tá bom? Ele só pediu a ordem energética, o exercício, então a gente vai finalizar aqui, beleza? Meus queridos, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, você tem total liberdade para me mandar um e-mail, me mandar lá pelo Google Sala de Aula, tá bom? Dizendo que tá com dificuldade, que não conseguiu fazer alguns exercícios, tá bom? Mas aqui eu tenho. Você percebeu que aqui eu tenho tudo resolvido, né? Você percebe que eu tenho muito mais dificuldade para fazer a distribuição do íon positivo do que do negativo? Realmente, por quê? Porque eu preciso primeiro, no íon positivo, localizar onde é a minha camada de valência para aí fazer a retirada dos elétrons. Tudo bem? Agora eu vou para o nosso último exercício, que é o 2, que é o do ferro, que eu já comecei fazendo com vocês, mas eu vou fazer de novo, tá? Então vamos lá. O ferro é um elemento de extrema importância para o funcionamento do nosso organismo, pois é fundamental no transporte de oxigênio e entrada na composição de enzimas que atuam no processo de respiração celular. Sua falta leva à anemia, à diminuição de funções cognitivas, ao cansaço, entre outros problemas. Pode ser encontrado principalmente em brócolis, feijão, fígado de boi, amêndoas, farinha de soja e gema de ovo. Faça a distribuição do átomo de ferro neutro e de seus íons, ferro 2+, e ferro 3+, ok? Eu vou localizar a camada de valência só no neutro, tá? Para facilitar o nosso serviço, beleza? Então, vamos lá. O ferro tem número atômico 26, tá bom? Tem número atômico 26, Fe. Vamos lá para fazer a distribuição. Vou começar com a ordem energética, tá? Nesse eu preciso fazer a ordem geométrica, porque eu preciso achar a camada de valência, tá? A hora que vocês tiverem craques, a gente não precisa mais fazer. Ordem energética. 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, tá? Gente, eu tô fazendo tudo isso acompanhando o diagrama de Linus Pauling, tá bom? Então, vocês podem ter aí do lado no caderno, pode abrir o caderno para fazer a distribuição junto comigo, tá bom? Tudo isso eu tô consultando o diagrama. Na nossa prova, quando a gente voltar às nossas aulas, vai ter também o diagrama para vocês consultarem, tá bom? Então, vamos lá, tá? Essa é a ordem energética, essa aqui vai ser a ordem
geométrica. Então, vai ficar... não vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, porque esse vai ficar diferente, tá? Então, vai ficar 1S2, aí 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, aí eu vou lá pro 3D6, tá? E depois eu volto pro 4S2. Amores e amoras, quem é a minha camada de valência? 4S2, é dali que a gente vai fazer as retiradas, tá? Mas como ele pede primeiro do átomo neutro, esse aqui eu vou deixar assim. E aí, aqui embaixo, eu vou fazer a distribuição do ferro 2+, beleza? Quantos elétrons ele perdeu? 2 elétrons. Da onde? Da camada de valência. Onde está a camada de valência? A camada de valência é o 4S2 aqui. Então, se ele perde esse 4S2, a minha distribuição vai ser assim, por ordem energética, né? Por ordem energética. Vai ser 1S2, 2S2. Eu tô copiando essa aqui, ó. Tá? Vou até copiar mesmo para vocês verem que eu tô realmente copiando. Copiar. Colar. Aí. Como 4S2 é a nossa camada de valência e os elétrons são perdidos dali, eu vou excluir essa camada inteira. Tudo bem? E aí, fechou. Terminei a distribuição do ferro 2+. Aí, do ferro 3+, ordem energética também, tá? É a única que nos importa por enquanto. Lembrando que a geométrica a gente só faz para localizar mesmo a camada de valência. Copiar. Colar, tá? Colei essa daqui, tá? Essa aqui eu colei, é do átomo neutro. E aí, ele perde 3 elétrons. Então, eu vou tirar os 2 elétrons aqui da 4S2. Oxe. Oxa. Aí. Vou tirar esses 2 elétrons, né? Perde o subnível inteiro. E da onde que eu vou arrancar esse outro elétron que ele perde? Porque vocês viram que ele perdeu 3, né? 2 do 4S2 que eu já tirei. Da onde que ele vai perder? Desses aqui, desses subníveis que estão representados. Qual que é o mais externo? O 3D6. Então, é dele que eu vou tirar, tá? Então, ao invés de ser 3D6, vai ser 3D5, ok? Eu acredito que esse exercício pode gerar alguma confusão, então veja de novo a minha resolução. Se ainda assim você ficar com dificuldade, o que é normal, aí você me avisa que eu arrumo um outro jeito de te explicar isso, tá bom? Bom estudo para você. Eu quero que vocês, finalizando isso, fazendo junto comigo, eu quero que vocês façam tarefa mínima e complementar e se certifiquem de terem feito as tarefas mínimas e complementares aqui da nossa aula 16 e 17, tá bom? Então, para hoje, essa é a nossa atividade, tá bom? E aí, amanhã tem mais, tá ok? A gente acabou a apostila, vou verificar se a gente consegue ir para a próxima, que eu já tenho acesso a ela, mas por hoje é só. Amanhã tem mais, tá bom? Até mais, tchau, tchau, um beijo!